O tema desse vídeo surgiu através de um artigo que eu escrevi lá no Jus Brasil, já tem um tempinho, mas foi um artigo que teve uma grande repercussão, está com mais de 30 mil visualizações. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer a leitura dele também lá no Jus Brasil, tá bom? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. 4 dicas para você fazer uma boa defesa no seu PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Só que antes da gente falar dessas dicas, eu preciso fazer uma observação importantíssima. Via de regra, em todos os processos administrativos disciplinares, em todos os PADs, seja no âmbito federal, no âmbito estadual ou municipal, nós temos 2 momentos de defesa. A defesa preliminar e a defesa final. Essas dicas que a gente vai falar aqui são para a defesa final, não para a defesa preliminar. E a dica que eu quero te dar a respeito disso é: não entregue informações na defesa preliminar. É importante destacar isso porque eu vejo muitos servidores ansiosos para arquivar um PAD, para finalizar tudo aquilo. É normal esse sentimento. Só que a defesa preliminar você vai entregar só aquilo que a comissão está pedindo. Quais as provas que você pretende produzir, quais as testemunhas serão arroladas. Só. Você não antecipa sua tese de defesa, você não antecipa documentos que comprovam a sua inocência, você não antecipa nenhuma situação que a gente vai tratar na defesa final para evitar que a comissão de PAD deturpe suas provas, façam coisas erradas durante o processo para te prejudicar, para invalidar essa prova. E aqui eu falo no pior cenário. De fato, a maioria das comissões, graças a Deus, são comissões sérias que seguem o princípio da legalidade, obedecem o devido processo legal, só que eu não posso negligenciar ou me abster de falar que existem comissões que agem de forma ilícita, ilegal, orientada. Ela está ali para perseguir, para punir um servidor, e se você traz todos os elementos na defesa prévia, pode ter certeza que ela vai dar algum jeito de te prejudicar em relação a isso, tá ok? Então você só entrega a sua tese, os seus documentos, as suas provas, tudo aquilo que vai te favorecer na defesa final, tá ok? Então vamos passar aqui para as 4 dicas que eu separei para vocês. Primeira dica, faça um resumo de todo o PAD. Em PADs mais curtos e rápidos, isso talvez nem seja necessário, tá? Só que é normal um PAD durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, ter uma série de oitivas, uma série de diligências, perícias e provas e etc, etc. Daí chegou ali, no momento da defesa final, já se passou muito tempo. E às vezes você pode esquecer de alguma coisa, a própria comissão pode esquecer de alguma coisa, seja intencionalmente ou não, tá? Então você precisa fazer esse resumo dos fatos apontando tudo que é importante. As provas que foram produzidas, as oitivas, principalmente as que favoreceram você, as provas que te favorecem, tudo que foi elemento a seu favor, você tem que destacar isso. Se teve alguma irregularidade durante o PAD, é bom você pontuar, é necessário você pontuar. E principalmente, verificar se as provas estão condizentes com as imputações que foram feitas contra você. Por quê? Se a comissão, lembrando sempre que o ônus da prova é da comissão, é da administração pública. Se a comissão está imputando alguma infração contra você e a prova não equivale a essa infração, se ela aplica uma pena, essa pena ela é ilegal. Ela pode ser anulada pelo Poder Judiciário. Então vamos supor, você está respondendo um PAD por desídia, é aplicada uma pena de demissão, só que não existem provas disso. Então o julgamento ele foi contrário às provas. E isso é causa de nulidade absoluta, seja em fase de recurso administrativo ou diretamente no judiciário. Essa pena de demissão ela pode e deve ser anulada. Segunda dica que você deve ter na sua defesa de PAD: defenda-se de todas as acusações. Eu já vi muitos casos de servidores que cometeram determinada falha, e às vezes, na maioria dos casos, aliás, essa falha é uma falhinha boba que gera alguma pena, só que a comissão foi e imputou outras responsabilidades. E o servidor fala: não, isso daí eu não fiz não.
Isso daí não aconteceu não, nem tô ligando para isso. Vou defender do que aconteceu, foi uma falha, um e-mail que eu não vi, um documento que passou batido, etc. Só que isso é um grande erro, pessoal. Você precisa se defender de todas as imputações que foram feitas pela comissão, ainda que e principalmente se isso não aconteceu. Porque se você tem a oportunidade de se defender e não defende, a comissão aplica uma pena e você não consegue anular ela no judiciário, porque o juiz, já falei isso em vários vídeos, vou até deixar um aqui na descrição, o juiz ele só faz o controle de legalidade do processo administrativo disciplinar. Então ele vai olhar o processo e verificar que foi oportunizado o seu momento de defesa e você não aproveitou, você se manteve calado. E com isso não cabe ao juiz a entrar no mérito, substituir a figura da administração pública, da autoridade competente de fazer aquele julgamento. Então, todas as imputações precisam de defesa. Não fique com aquele sentimento ruim, eles estão me acusando falsamente. Que bom que a acusação é falsa. Se defenda, porque senão isso vai custar muito caro para você, ok? Terceira dica. Utilize jurisprudências favoráveis ao seu caso. O que são jurisprudências? São julgamentos dos tribunais e esse ponto, para quem não é jurista, para quem não é advogado, é mais difícil, tá? Basicamente, vou tentar explicar de uma forma sem juridiquês. Você vai pegar a sua situação, vai pesquisar ali num site igual o Jus Brasil, onde está o artigo, e verificar se existem julgados a seu favor, anulando penas, entendendo que aquilo lá não é caso de demissão, enfim, tem que analisar de acordo com o caso. Mas qual que é o papel de você juntar essas jurisprudências? Você está dando um caminho para o julgador administrativo, autoridade competente, está dando um caminho para a comissão que faz o relatório. Isso é importante, principalmente porque em 2019 a gente teve uma alteração muito significativa na LINDB, que é a Lei de Introduções de Normas do Direito Brasileiro. No artigo 28, ela trouxe uma responsabilidade mais pesada para o servidor público quando vai emitir sua opinião, parecer técnico, e ele comete erros ou dolo, né? Ele dá uma decisão ali propositalmente errada. E aí, quando você coloca uma jurisprudência de um caso parecido com o seu e é aplicada uma pena que não condiz com o que está ali na jurisprudência, esse servidor pode ser responsabilizado. Antigamente só tinha punição da PJ, né, digamos assim, da administração pública como empresa, e agora a gente tem essa possibilidade de processar diretamente um servidor que tome uma decisão errônea ou com dolo. Então isso é muito importante também. Por fim, não deixe de pedir uma pena mais branda. Tem um entendimento do STJ que eu discordo bastante, que ele fala o seguinte, que quando o servidor público ele comete uma infração punível com demissão, não cabe ao administrador público, à autoridade competente, aplicar outra decisão. Só que pensa comigo, se o servidor teve uma carreira brilhante no serviço público, nunca teve nenhum tipo de problema e teve uma falha eventual, e uma falha que o processo ali foi conduzido de uma maneira que veio a prejudicar ele ainda mais e ele acabou demitido. Essa pena, dependendo da infração, óbvio, pode ser uma pena desproporcional. Vamos falar um caso de desídia. Servidor trabalhou a vida inteira muito bem, entregando seus prazos. No final da vida começou a se sentir cansaço, indisposição, coisas de velhice mesmo. Tá ali perto dos seus 70 anos e tudo. E não conseguiu entregar na mesma eficiência. Os processos atrasaram um pouquinho. Abriram um PAD por desídia e ele foi demitido, né? Às vezes essa conduta, essa pena não é proporcional. E a gente tem um princípio da proporcionalidade. A pena aplicada ao servidor deve ser proporcional à infração cometida. Então, peça sempre essa pena mais branda, inclusive mencionando a proporcionalidade, por isso que é tão importante você fazer esse resumo, destacando os pontos a seu favor, né, o seu histórico ali naquele órgão, para que, se for necessário, a gente acione o judiciário para anular uma pena desproporcional. Porque ainda que o judiciário tenha restrições para adentrar num processo administrativo disciplinar, a pena desproporcional não é considerada mérito administrativo, é considerado um controle de legalidade. Tanto que no final de 2023, se eu não me engano, dia 14 de dezembro,
o STJ publicou a súmula 665. Já gravei um vídeo sobre ela, vou deixar aqui também na descrição, falando as hipóteses que cabe a intervenção do judiciário em processo administrativo disciplinar. E uma dessas possibilidades é quando a pena é desproporcional. Então, cumprindo com essas 4 dicas aqui, você tem chances de fazer uma bela de uma defesa num processo administrativo disciplinar e evitar a sua pena de demissão, conseguir uma pena mais branda ou mesmo arquivar o seu processo administrativo disciplinar.